Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e Pastor Lucas, ou que vão acompanhar no decorrer do dia, da semana, do mês, não importa, porque a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela não perece, mas é o alimento que permanece, e esse é o alimento que nos fortalece, nos dá discernimento e faz conquistar o impossível. Muito bom dia a todos que estão chegando aqui pelo canal, pelo YouTube, Pastor Lucas Sidney Peixoto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, para que você também venha receber conteúdos que vão edificar a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí seus documentos. Se você tem uma causa na justiça, se você tem uma causa que parece impossível, nós vamos invocar o juiz maior, o juiz que julga todas as causas. Talvez você diga: pastor, eu estou doente, eu estou desenganado pela medicina. Também vamos invocar o médico dos médicos, aquele que nas suas mãos está a força e o poder. Por isso, coloca aí pertinho, se você pode, coloca aí um copo com água, coloca aí os documentos que você precisa que venha a ser abençoado, porque nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos orar e pedir àquele que tem para nos entregar. Nós não vamos pedir para talvez receber, não. Jesus disse: pedir e dá-se-vos-á. E é isso que nós fazemos quando nós entramos em oração na presença desse Deus maravilhoso. Então não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a adversidade que você venha a passar, o Deus que eu quero apresentar a você nesse Café com Deus e o Pastor Lucas é o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Como a canção diz: praga nenhuma chegará à sua casa. Deus, ele já deu ordem aos anjos. Deus, ele já deu ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde, te proteja. Agora, é necessário que você creia nesse Deus. Eu sempre digo, olha, quando nós entramos na presença de Deus, nos aproximamos de Deus, é necessário que nós creiamos que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele tem nas suas mãos para entregar a resposta, a cura, o milagre, a prosperidade, a saída para todos os problemas, pois esse é o nosso Deus. E se você com a tua boca confessar e de todo o seu coração você crer, você será salvo. Salvo desse problema, salvo dessa adversidade e principalmente a salvação da alma. Mas é necessário confessar com a boca que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele é o único e que não há outro além dEle. E com o coração você deve crer. Olha, o teu milagre, a mudança na tua vida está a um palmo da sua boca, um palmo só, um palmo está no coração. Basta crer, basta você depositar toda a sua confiança nesse Deus, basta você se alegrar, mesmo em tempos difíceis, nos dias das adversidades, continuar crendo, confiando, temendo a esse Deus maravilhoso. Tá certo? Então, prepare aí o seu copo com água, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer para você nessa manhã uma bênção toda especial. Olha, sábado nós estaremos realizando o sábado do jejum das causas impossíveis. Se você é de Indaial e você é uma pessoa que se encontra aflita, angustiada, talvez o seu lar se encontra destruído, o casamento já não existe mais, filho nos vícios, nas drogas, você não tem mais vida. Você talvez olha para sua casa
Você olha para a sua vida e você não entende como chegou a esse ponto. Existe uma saída, existe uma esperança para essa situação. Agora, é necessário que você venha tomar também uma atitude. Sábado eu estarei realizando o jejum das causas impossíveis. Em Indaial, se você é de Indaial, tendo ou não religião, mas você precisa de que aconteça algo rápido. Você precisa que aconteça algo, urgente na sua vida. Então é sábado. Sábado temos o jejum das causas impossíveis. Sábado é o dia que nós marcamos com Deus para buscar o impossível, aqueles que perderam as esperanças, aqueles que já não têm mais esperança. Talvez a saúde já não existe mais, talvez não existe mais a família, a vida financeira. Talvez você pensou em sumir e desaparecer. Talvez você pensou, olha, eu vou sumir para esse mundão, não vou dar notícia para ninguém. Talvez a vergonha, a humilhação que você venha passando tem sido tão grande que o único pensamento em você é esse: sumir da face da terra, até mesmo pensando em tirar a própria vida. Olha, venha estar conosco nesse sábado, venha buscar uma saída para esse problema, venha dar a volta por cima, sai dessa prostração, saia dessa tristeza, dessa angústia, dê uma chance para a sua alma, encontrar-se com o Senhor Jesus. Sábado agora, às 5 horas da tarde, em Indaial, nós estaremos invocando o Deus do impossível. E domingo nós estamos aqui na nossa sede, às 7 horas da manhã, buscando a presença de Deus, porque a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. Quer vencer o mundo? Seja cheio do Espírito Santo. Quer vencer o mundo? Abandone o mundo, abandone o pecado, abandone a mentira. Entregue a sua vida. Não viva uma vida de apenas religião. Não seja apenas um conhecedor da palavra, mas seja um praticante. Porque a vitória nesse mundo é para quem nasceu de Deus. E quem nasceu de Deus vai vencer o mundo, vai vencer os problemas, vai vencer as adversidades, porque Deus irá revestir com toda a sua força e seu poder. Domingo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, você é o meu convidado a vir ter um encontro, ou então talvez um reencontro, porque um dia você esteve na presença de Deus, um dia você serviu a Deus, mas afastou-se, deixou de buscar esse Deus, talvez se decepcionou com alguma coisa. E o que Deus tem a ver com os problemas das pessoas? O que Deus tem a ver com os erros que as pessoas cometem? Você saiu da igreja por causa de um erro que alguém cometeu, ou talvez você mesmo, e está preocupado o que a igreja vai falar? Olha, Jesus, Ele te espera de braços abertos, está pronto para te perdoar, pronto para colocar nas suas mãos um anel, uma veste nova e sandálias, para você percorrer o caminho da fé. Domingo, 7 horas da manhã, você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Eu estou com a Bíblia aqui, eu quero compartilhar com vocês, essa mensagem em nome de Jesus. Está lá no livro de 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, do versículo 14, em nome de Jesus. E diz assim, ó: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esta é a confiança. Olha, eu tenho essa confiança em Deus. Sabe, eu queria que você que me acompanha, você que segue a gente, você que está com a gente na igreja, você que está com a gente, você está vendo, presenciando a nossa fé. Essa fé, ela serve de modelo para qualquer um. Sabe, a fé da perseverança, a confiança que aquilo que eu pedi para Deus, Ele vai me conceder. Porque eu sirvo e dependo a esse Deus.
Então, essa é a confiança que eu tenho em todas as coisas que nós buscamos, tanto para abençoar a vida das pessoas. Eu tenho uma confiança tão grande que se você sair da sua área de conforto e vir estar em uma de nossas reuniões, eu tenho a confiança em Deus, que Deus, Ele vai mudar essa situação. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem que ter essa confiança diante dos problemas, diante das adversidades. Essa é a confiança que temos, que nós pedimos e Deus vai nos conceder. É óbvio, se o que eu estou pedindo é da vontade de Deus, é óbvio que Deus, Ele vai me atender. É óbvio, é certo que Deus, Ele vai me atender. Então, aqui ele diz, e é esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, você acha que Deus não vai ouvir a minha oração quando eu peço a Ele pela sua cura, pela sua libertação, pela sua prosperidade? É óbvio que Deus vai ouvir. Deus, Ele não vai ouvir orações que Ele não venha a ser do agrado dEle. Tem pessoas que oram porque o que ela pede não é do agrado de Deus, não é lícito o que ela quer, mas eu tenho essa confiança. Quando eu oro, quando eu peço, eu tenho sonhos, projetos com Deus. Meus projetos são todos eles com Deus, nada é particular meu, eu não tenho projeto particular. Eu tenho um projeto, um chamado de Deus, e nisso a minha confiança, ela é certa, que Deus vai executar, que Deus vai realizar, que Deus vai manifestar no tempo certo. Não cabe a mim querer ficar questionando ou me preocupando, será que Deus vai fazer? Olha, lembra que eu falei, quando você coloca o será, quando você coloca o mais, você está dizendo para Deus, você está colocando Deus, você está dizendo para Deus que não tem competência. Você está dizendo para Deus que Ele não tem competência para mudar essa situação. E o homem de Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem essa confiança. Pode estar passando agora no deserto, você pode estar passando a maior situação da sua vida que você já passou. Mas ainda assim mesmo, existe uma confiança. O que eu pedi, Deus, Ele vai me entregar. Deus, Ele não se esqueceu, até porque nosso Deus, Ele não é caduco. Nosso Deus não é caduco, é Deus. É onisciente, é onipresente, onipotente. Então a primeira coisa que você deve entender é, o que você está pedindo, é da vontade de Deus? Então Deus vai te conceder. Apenas confie e continue alimentando essa fé. Então ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança. Essa é a confiança que temos. Você que está passando por problemas e você serve a Deus. Olha, você pediu um milagre já? Você pediu uma saída, uma resposta? Então, confie, porque o que você está pedindo é da vontade de Deus. O que você está pedindo é da vontade de Deus. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Então, é da vontade de Deus que você saia dessa doença, que você saia dessa prostração, dessa miséria. E Ele continua dizendo, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Poxa, se eu sei que Ele me ouve, primeiro, se eu sei que Deus me ouve, então sei também que eu vou obter, eu vou receber o que eu estou pedindo. É essa comunhão, essa fé viva e verdadeira que tem que existir entre o homem de Deus com o próprio Deus. Deus me ouve, você crê que Deus te ouve? Você crê que Deus, Ele te ouve?
Você acredita que Deus existe? Você acredita mesmo que Deus ele é poderoso? Você acredita que Ele está observando a tua vida, o teu coração, sondando os teus pensamentos? Você acredita nisso? Você consegue ter essa convicção? Porque quando nós... Olha, deixa eu explicar para você uma coisa. Quando nós sabemos que estamos sendo vigiados, quando nós sabemos que estamos sendo observados, então as nossas atitudes tendem a se preocupar com aquele que me enxerga, aquele que me vê. Veja em mim um bom testemunho. Então o primeiro passo, quando eu sei que Deus me ouve, Deus me vê, não importa onde eu esteja, a minha conduta como homem de Deus continua sendo uma conduta de um homem de Deus. Ela não muda, ela não oscila, mas ela continua. Mas às vezes a pessoa ela acha que Deus só enxerga ela na hora da oração. Não, Deus sonda, Deus assiste. Deus assiste a gente todo o tempo. Então se eu sei que Ele me ouve, então Ele existe. Se Ele existe e me ouve, então Ele vai me responder. E sabe o que é bacana? Que Deus, mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus de um poder imensurável, quando o aflito, o necessitado clama, a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir. Olha, você pega aí uns comedores de feijão que pega um cargo melhorzinho e vai tentar falar com eles. Eles vão fazer tipinho, dizer que não pode atender, que estão ocupados. Sabe por quê? Porque o ser humano é assim. Agora Deus não. Deus, se você buscar Deus na madrugada, Ele vai te ouvir. Se você buscar Deus pela manhã, Ele te ouve à tarde, em qualquer horário, em qualquer momento, Deus, Ele te ouve. E sabe, o melhor horário para se buscar Deus, o melhor horário é quando você está aflito, quando você não tem mais aonde buscar, que você entra ali em espírito, em verdade, com sinceridade para com Deus, e Deus correndo vem para ouvir a tua oração. Agora é necessário que você acredita, creia que Ele te ouve. Se Deus me ouve, por que Jesus disse não useis de palavras vãs, não fique repetindo? Então veja que o ser humano aprendeu a rezar, nós aprendemos a dialogar com Deus. Eu converso com Deus, eu não faço uma reza. A minha oração é uma conversa. A minha oração, por isso, o Café com Deus, ele começou assim. O Café com Deus, ele começou eu levantando pela manhã, sentado na mesa, sozinho, e falando com Deus. E falando para Deus, e mostrando para Deus, está aqui na Bíblia, está escrito, Senhor. O Senhor falou, o Senhor prometeu. E nessa conversa eu comecei a realizar o Café com Deus. E é isso que Deus quer. O Pai, Ele quer um filho que senta do seu lado e converse. Conte das suas vitórias, conte dos seus fracassos, das suas lutas, das suas decepções. O Pai, Ele quer ouvir o filho e ver aonde pode ajudar. Qual o conselho que Ele vai... Às vezes, não vai ser nem uma ajuda, mas um conselho que vai me levar a uma mudança. E eu seguindo o conselho de Deus, e onde é que está o conselho de Deus? Na Bíblia. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, e os teus dias se prolongarão. Então, se eu quero ter uma vida plena, abençoada, o meu caminho tem que ser o caminho de Deus. Então ele diz, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém, agora vem a parte boa, hein? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Ao que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então tem que cuidar.
Sabe, você talvez é de Deus, às vezes você está pecando, mas todo pecado ele pode ser perdoado, porque não é pecado para a morte. O pecado para a morte é aquele que a pessoa rejeita Deus. Sabe, o que leva você ao fracasso, à derrota, é você não confessar Jesus na sua vida. As pessoas, elas acham que o fato de estar na igreja é o suficiente, mas não é. Sabe que o maior pecado é você querer comer da mesa do Senhor sem confessar Ele na sua vida. Você querer uma resposta de Deus sem você confessar que Ele é o seu Deus. Ah, pastor, mas eu confesso com a boca e com o coração. Ah, não, com o coração também. Então desça as águas. Então sepulte a velha criatura, abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a falsidade, abandone os vícios. Porque se você crê que Deus te ouve, se você acredita que Deus te ouve, então Ele te vê também. Como você pode continuar numa vida errada, que você sabe que está desagradando a Deus, que você está pecando, não para a morte ainda, mas você ainda não confessou o Senhor Jesus? E se você confessou, se você já desceu as águas, você já sepultou a velha criatura e você pecou, você pode chegar para Deus e dizer: Pai, perdoa porque pequei, fui falho, fui fraco, e Deus, Ele é misericordioso para te perdoar, para te renovar, para te fortalecer. Por quê? Porque não foi um pecado, você continua confessando o Senhor Jesus. Você continua cuidando da sua salvação. A Bíblia diz que ao homem lhe foi ordenado morrer uma só vez. Uma só. Todos nós vamos morrer uma vez. Agora, a segunda morte, essa que vai ser a pior. Então ele diz assim: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha, quem é nascido de Deus, Deus guarda. E o diabo não toca em quem é nascido de Deus. O diabo ele não toca. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Ele não vive pecando. Quando falar viver pecando, é aquela pessoa que constantemente continua numa vida errada. Nós somos pecadores e vamos ser enquanto estiver nessa terra. Mas há pessoas que praticam o pecado. Há pessoas que desejam o pecado. Há pessoas que elas oram, Deus não responde, e ela diz: Deus não me responde, Deus não me ouve. Então, o Deus para ela não existe. Por quê? Porque lá em Isaías, a Bíblia diz que o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o pecado. O que faz a separação, o que impede Deus de ouvir a minha oração é o pecado. Então, quando a pessoa ela insiste em andar com Deus e andar com o mundo, não tem como Deus, porque Deus não divide. Olha, deixa eu falar para você, Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, Deus divide a honra dele. A honra Deus divide. Deus, ele divide a sua honra com quem caminha com ele, com quem confia nele. Por isso ele disse: aqueles que me honrarem serão honrados. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Deus não gosta de injustiça. Deus, ele não gosta de injustiça. Por isso que quando a pessoa ela é justa, Deus abençoa ela. Quando a pessoa é uma pessoa que busca a justiça, não aceita a injustiça, não aceita, Deus abençoa. Por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele é justo. E ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Eu sei que eu sou de Deus. Você sabe que você é de Deus? Como que você sabe? Se você perguntar lá fora, se você hoje entrar dentro de uma penitenciária, se você entrar hoje num hospital, pessoas que estão morrendo a cada minuto, a cada segundo agora, um coração está parando. Agora, nesse pouco tempo que nós estamos aqui, centenas de milhares de pessoas já partiram dessa terra. E muitas pessoas partiram dizendo que era de Deus, mas na verdade não andavam com Deus.
porque as suas atitudes não espelhavam Deus na vida dela. Por isso, muitas das vezes, a pessoa se sente aflita, sozinha, abandonada. Se você crê que você é de Deus, não se preocupa não, que o maligno não toca. Deus, ele te protege. Você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por uma guerra tão grande, mas você é de Deus. Sabe por que você é de Deus? Porque você confessou a Deus com a sua boca, você aceitou o Senhor Jesus, e com o seu coração você confirmou, descendo as águas, e todos os dias buscando andar no caminho de Deus. Tem sido fácil? É óbvio que não é fácil. Não é fácil servir a Deus, mas a atitude de confessar o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus diante dos homens, aquelas pessoas que talvez você fala que é de Deus, mas ninguém nem sabe que você vai à igreja. Talvez, se procurar, nenhuma Bíblia tem na sua casa, porque você só ouve a palavra quando vai à igreja ou quando assiste o café ou alguma programação que leva a palavra do reino. Então, por isso muitas das vezes as pessoas não são ouvidas. Deus quer ouvir todo mundo? Deus quer. Deus quer atender todo mundo? Deus quer. Mas nem todo mundo acredita que Ele ouve a sua oração. Por isso nem oram, pedem, porque não acreditam. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Olha, se é que você for instruído pela palavra de Deus, você anda como Jesus. É como eu falo sempre, olha, todas as pessoas que vêm à igreja ouvem a mesma palavra, tanto aqui como em Dayal, todas as pessoas. E por que algumas conseguem praticar essa palavra, viver essa palavra, e outras não? Porque não acredita que Deus existe. Ela duvida da grandeza de Deus, ou o prazer dela é mais no mundo, mais junto com o maligno, porque a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, se eu amo o mundo, eu amo o maligno. Se eu amo os prazeres do mundo, eu amo o maligno. Você não precisa ser vítima de uma feitiçaria ou ir até um terreiro de macumba para o maligno fazer parte da sua vida. Basta você fazer a sua vontade. Tem pessoas que falam: pastor, mas eu nunca fui num terreiro, eu nunca participei de uma sessão dessa. Pastor, olha, eu não tenho inimigo com ninguém. E por quê? Por que tudo isso? Porque o diabo não precisa que você vá até lá. Basta você fazer a sua vontade. Basta você agradá-lo. Se você agrada a Deus, você vai trazer Deus para a sua vida. Se você agradou o maligno, o diabo, é ele quem vem. Então ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Se é de fato, será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? E ele diz: se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído segundo, e é a verdade de Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Quer dizer, aquela pessoa que vive no engano. O meu trato foi o seguinte: quando eu cheguei até a igreja, eu fiz um trato com Deus. Meu Deus, a partir de hoje eu quero andar nos seus caminhos. A partir de hoje, e eu não quero mais pecar, não quero mais errar. E é óbvio que muitas vezes nós falhamos e pecamos, não para a morte, como a Bíblia diz, mas porque somos seres humanos. A Bíblia diz que Elias tinha os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas. Mas ali já havia um trato, um tratado, uma aliança, um pacto com Deus, de uma vida com Deus, buscando todos os dias essa renovação, todos os dias buscando essa instrução para viver com Deus. E diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você deve renovar o seu entendimento. Talvez seu entendimento é ultrapassado.
Talvez o teu entendimento é muito ultrapassado. Todos os dias nós renovamos o nosso entendimento. Todos os dias Deus ele clareia, ele ilumina mais os nossos pensamentos. Porque as atitudes, antes que eu venha ter uma atitude, primeiro vem um pensamento. E se o pensamento não vem de Deus, então vem do maligno. E uma vez eu colocando em prática aquele pensamento que vem do maligno, faço a vontade dele. E isso eu me afasto de Deus. Então por isso que é necessário que você venha renovar o seu entendimento. Sabe, talvez o teu entendimento, você entendeu que Deus ama todo mundo, você entendeu que Deus não se importa. Mas uma coisa que as pessoas, elas me perguntam: pastor, mas Jesus disse, vinde a mim como estás. Sim, você tem que vir como você está. O Senhor Jesus não faz acepções de pessoas, não quer saber como você está, o que você pensa, o que você faz. Deus, Ele não quer saber, Ele quer que você venha até Ele. Agora, Ele não diz que você vai ficar desse jeito. Você chega, quando nós começamos a frequentar o colégio, chegamos lá sem saber nada. Mas vamos aprendendo e daqui a pouquinho está formado. Daqui a pouquinho está ensinando. E assim é com Deus. Quando nós chegamos, nós achávamos que nós éramos a nossa verdade, fomos entender que a nossa verdade, que ensinaram a nossa verdade, era mentira. Toda a verdade que os nossos pais nos passaram no passado, quando nós conhecemos as Escrituras, entendemos que era tudo mentira, que eles também foram enganados. Então, mas eu renovei a minha mente. Peraí, se não é desse jeito, se Deus está falando que é desse jeito, então eu vou pegar essa mente, esse entendimento velho, esse ensinamento velho, e jogo fora e começo a praticar esse que é a renovação, que é as boas novas, que é o caminho de Deus. Eu preciso renovar a minha mente. Se você está na igreja e você não renovou a sua mente ainda, você está na igreja e continua pagando promessa, você está na igreja e continua indo a benzedor, você está na igreja e ainda tem mágoa, você está na igreja mas continua no vício, você está na igreja mas continua mentindo, você não renovou a sua mente. Você apenas mudou o ambiente. E está aí um dos problemas que muitas vezes Deus não responde. Está aí um dos pontos que a pessoa não renova. Porque o batismo é você sepultando a velha criatura, voltando a nova. Agora não adianta você descer seco e sair molhado se você não renovar aqui, a renovação aqui na mente. Renovar o seu entendimento para a palavra de Deus. Renovar quer dizer, olha, eu fiz ontem, a gente passou o dia todo aqui ontem trabalhando, e eu falei, vamos fazer uma geral aqui. E eu comecei a tirar, eu tenho um depósito aqui embaixo, estava cheio de coisa arada. Talvez até coisa que usava, mas cheio, muita coisa. E eu falei para Mateus, vamos tirar tudo fora. Vamos separar tudo. Vamos separar tudo. E o que eu achar que não presta, vamos jogar fora. Olha, ficou muita pouca coisa. Ficou quase nada. Mas, sabe? E aquilo dá uma leveza no ambiente. Talvez é isso que precisa. Você precisa fazer uma renovação na tua mente, pegar todo esse lixo que está aí dentro. Me desculpa falar para você isso, mas olha, pega todo esse lixo, esse pensamento diabólico, pega toda essa, todo esse pecado, esse pensamento que fica te acumulando, te pesando, te causando ansiedade. Pega tudo isso que é lixo, que não aproveita de nada, e queima. Eu queimei tudo. Olha, eu dei uma fogueira aqui atrás. Eu achei que o pessoal ia vir aqui, mais alto que a casa, de tanta coisa que a gente queimou, sabe? E observando, eu estou fazendo o quê? Eu estou renovando, tirando o quê? Mas tinha coisa ali que eu podia usar, mas tinha coisa ali que eu podia dar para os outros. Não quero, velho, joga fora, queima. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. Sabe, eu já vi pessoas que vieram, se entregaram a vida ao Senhor Jesus, se converteram ao Senhor Jesus,
E aí quando ela estava lá cheia de idolatria, pegava todas as imagens e dava para os outros. Está errado, meu irmão, joga fora, quebra. Se não serve para você, não serve para ninguém. Pessoas que largou o vício e tinha uma adega toda, um bar todo cheio de bebida. E deu para as pessoas. Poxa, não serve para você, joga fora. Ou eu parei. Se eu parei, eu não quero. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Renova a sua mente. Renova a sua mente. Sabe? O mundo jaz do maligno. Aí a pessoa, mas Deus não me ouve. Mas será que eu tenho feito isso? Será que você tem parado todos os dias e, peraí, isso aqui isso não vem de Deus. Esse pensamento eu vou jogar fora. Agora, olha, se eu quisesse recuperar alguma coisa, não teria como, porque eu queimei tudo. Poxa, amanhã depois eu lembro, por que eu fui queimar aquilo? Poxa, eu precisava daquilo ali. Eu precisava fio, cabo de som, essas coisas. Queimei tudo. Eu falei, mas não, porque eu não precisava mais. Estava só atrapalhando, estava só ocupando espaço. Talvez a tua mente está cheio de espaço preenchido com coisa que não presta. Cheio, com pensamentos, com, sabe, às vezes até preocupações que não convêm. Então ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revesti do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha aí, é isso aqui que se você crê que Deus te ouve, se você acredita que Deus te ouve, você precisa fazer, passar por essa, não vou nem dizer reciclagem, porque reciclagem você volta a usar. Estou falando para eliminar. Eu não quero reciclar nada do passado. Nada. Tudo que do passado que me trouxe problema, não quero. Um pensamento, uma atitude que eu sei que ia desagradar a Deus. Eu não quero. Agora, eu vou renovar para que eu venha me tornar uma nova criatura. E aí, quando você faz isso, então Deus começa a te ouvir. Deus começa a te atender. Deus, ele começa a te atender. Lá no livro de Salmos diz assim, ó, Salmo 37, só para a gente concluir, quando você sabe que Deus te ouve, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e se não entregou, entregue, porque o mundo jaz do maligno. E se você acredita que ele te ouve, olha só o que diz em Salmos 37, 24, diz assim, ó, ainda que caia, vamos lá no 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Homem bom, que a Bíblia fala aqui, o salmista fala, é um homem que anda segundo o coração de Deus, um homem que teve uma renovação na sua mente, um homem que se revestiu das vestes da salvação. Então ele diz, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, quer dizer, tem um caminho abençoado. Ainda que caia, tá aí, ainda que caia, talvez você está passando por problemas, talvez você caiu numa doença, caiu num problema financeiro, mas você é uma pessoa boa, você é de Deus, você sabe que Deus te ouve, você não se afastou, você não pecou para a morte, você não abandonou a fé. Ainda que caia, não ficará prostrado, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Olha, talvez você diga, pastor, estou mal, estou caído, estou fraco, estou doente. Deus diz, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído. Deus, ele vai te levantar com a sua mão forte. Deus, ele vai te levantar. Mesmo o homem bom, mesmo aquele que anda com Deus, pode sim vir a cair numa situação, pode vir a cair num problema, pode vir ter uma adversidade, mas não fica prostrado. O homem de Deus não fica caído, o homem de Deus não fica prostrado. Não, por quê? Porque quem levanta é o próprio Deus. Tem uma música que diz, né, que se eu cair, ele me levanta, quantas vezes for preciso. E se nós cair? Esse cair, não está falando cair no pecado, não está falando cair no vício, ou cair na mentira, ou cair na infidelidade. Está falando
se você cair na mão do inimigo, se você cair numa situação de doença, se você cair num problema financeiro, se você cair num problema familiar, Deus, você não vai ficar caído, prostrado. Você não vai ficar humilhado, porque eu vou te levantar. Eu vou te levantar. E ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quem confia em Deus nunca vai ser desamparado, nunca vai mendigar o pão, nunca vai sofrer injustiça, porque Deus é a justiça na vida dele. Creia nisso, confie nisso. Se você acredita que Deus te ouve, poxa, se Deus me ouve, Ele me vê. Então vou mudar meus hábitos, vou renovar a minha mente, vou entregar a minha vida aos caminhos do Senhor. Não estou chamando você para ser crente, estou chamando você para ser religioso, estou chamando você para ser salvo, estou chamando você para passar uma eternidade com Deus na Nova Jerusalém. E aqueles que não já sabem, olha o que diz em Apocalipse, olha o que diz em Apocalipse capítulo 12. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. O diabo. O diabo era um anjo de luz, mas ele levou a terça parte. A maior parte dos anjos o diabo carregou com ele. Imagina nós, meros humanos, que somos enganados facilmente. Imagina, basta um convite, basta um descuido, que a Bíblia diz, vigiai. Imagina se o diabo conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele. Imagina aquela pessoa que está na igreja desatenta, descuidada, despreocupada com a sua alma. Imagina. Por isso que é importante você confiar nesse Deus. Se o diabo ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, imagina aquele que se acha sábio nessa terra. Pense nisso em nome de Jesus. Por que o batismo? Por que a renúncia? Por que andar nos caminhos de Deus? Por esse fato. Para que você mais tarde não venha, como o Apocalipse diz, e ali haverá choro e ranger de dentes. Deve ser muito doído, né? Para falar desse jeito, ranger de dentes, além de choro e ranger, deve ser uma dor muito grande. Por isso, eu aconselho que você venha renovar sua mente. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te adorar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. E eu sei, meu Deus, que o Senhor ouve a minha oração. Sei, meu Deus, que o Senhor atende a minha petição, porque se o Senhor ouve, é certo também que o Senhor vai atender, vai conceder a resposta ao milagre, em o nome do Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor visita o aflito, visita o doente, esse, meu Deus, que se encontra com dores, talvez se encontra caído, prostrado, por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema financeiro. Mas o Senhor levanta, o Senhor disse, se cair, não ficará prostrado. Então levanta, meu Pai, esse que se encontra caído, meu Deus, doente, enfermo, desenganado pela medicina, toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas, levanta o que está prostrado, glorifica o Senhor Jesus na vida deste homem e dessa mulher. Visita, meu Deus, nos hospitais, visita nas UTIs, CTIs, leitos, meu Pai, que nesse momento, gemidos, meu Deus, se encontram, pessoas, meu Pai, oprimidas, pessoas
que se sente humilhadas, meu Pai, pela situação que vem passando, mas o Senhor é um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Então vai de encontro a essa criatura agora e toca, meu Pai, para remover toda essa humilhação. Essa criatura, meu Deus, que se encontra com as portas fechadas, meu Deus, talvez vivendo a pior da sua escassez, o pior deserto que ela já passou. Meu Deus, ela está vivendo hoje na pele esse sofrimento. Então socorre, meu Deus, a tua palavra diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu responderei. Responda-me, Deus. Responda-me, ó Deus, a minha oração. Responda o meu clamor e toca nessa criatura, meu Pai. Toca para curar, para libertar. Toca, meu Deus, para remover essa casta de demônios, esse espírito maligno que age nessa família, colocando a injustiça, colocando a mentira, o vício, a traição. Meu Deus, penetra com o teu poder e arranca todo esse mal. Em o nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo, pois eu abençoo a vida de cada pessoa que acompanha essa oração, aonde quer que esteja chegando essa oração, que chegue também ao milagre, que chegue a provisão, que chegue a resposta. Meu Deus, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza da vitória. Livra da praga, livra da peste, meu Pai, livra o teu povo da peste, livra da miséria, meu Pai, livra do espírito devorador, livra, meu Pai, aqueles que te servem. O Senhor disse que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então faz, meu Pai, faz essa diferença. O Senhor disse que honra os que te honram serão honrados. Então honra, meu Pai, aqueles que têm honrado a tua palavra, aqueles que têm confiado, meu Pai, no Senhor e têm crido nos teus ensinamentos. Faça, meu Deus, o impossível se tornar possível, em o nome de Jesus, pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tome posse dessa oração, tome posse dessa bênção, tome posse desse milagre. Olha, você pode renovar sua mente. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a mentira. Ou você serve a Deus, ou você serve a ganância. Ou você serve a Deus, ou você serve os vícios. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Não tem outro meio. Sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno, tá certo? Eu tenho certeza que Deus, Ele já te abençoou. Deus, Ele já entrou em provisão, em providência para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ver quem está com a gente aqui, em nome de Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que me acompanham no Café com Deus. Você pode estar conosco nesse sábado, às 5 horas da tarde em Indaial. Se você é de Indaial, você que acompanha a gente, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham pelo Facebook, pela rede social, mas você ainda não chegou até a igreja. Não chegou porque você fica pensando o que vão falar, o que vão pensar. Olha, quem precisa de uma mudança é você. Quem precisa de um milagre é você. E só você pode tomar essa decisão de mudar de vida. Se você está bem onde você está, fique aí. Mas se não está bem, eu convido você a mudar de vida. Convido você a ter um encontro real e completo com o Senhor Jesus, sábado, 5 horas da tarde, aqui no Templo dos Anjos, em Indaial. Rua Peru 236,
bairro das Nações, em Indaial. Ou domingo, se você é aqui de Ascurra, você é o meu convidado para estar com a gente domingo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Levanta cedo. Dorme um pouquinho mais cedo para ir cedo para a igreja. 7 horas da manhã. Quem é de Deus, domingo não falta a igreja.